Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Literatura Vestibular. Eu sou a Erika, sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo, sou professora de língua portuguesa e de literatura, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o romance de Milton Ratum, Dois Irmãos. Bom, esse romance foi publicado no ano de 2000 e recentemente ele foi incluído na lista de obras obrigatórias para leitura da FUVEST. Então, para ajudar de alguma forma aqueles que estão nesse período de pré-vestibular, nós vamos fazer uma análise sobre o romance. Para começar, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Bom, nessa tela inicial, a gente tem primeiramente uma imagem da edição que é mais conhecida do romance, que foi publicada então pela Companhia das Letras. Então, como que vai ser dividida a nossa aula, né? Como que vai ser o nosso percurso? Porque para quem já acompanha literatura e vestibular há um tempo, as aulas antigamente, elas não eram divididas, né? Elas eram corridas e duravam de uma hora e meia. E agora a gente está fazendo essa divisão para ficar um pouco mais dinâmico, para facilitar também quem for acompanhar os vídeos, né? Então, a aula vai ser dividida em 3 blocos. No primeiro bloco, a gente vai falar sobre o autor e uma breve introdução à obra. No segundo bloco, a gente vai fazer uma análise dos personagens com base em trechos do romance, né? Muito importante a gente trazer os trechos. Muito importante também que vocês leiam o romance integralmente, se possível, né? Não se basear somente no meu resumo e nas minhas explicações, para que vocês possam também construir as próprias posturas críticas sobre o romance. No terceiro bloco, a gente vai ter uma análise do contexto histórico em que se situa esse romance e vamos falar de algumas questões de vestibulares, né? Apesar dele ter sido incluído recentemente na FUVEST, ele já era trabalhado em outros vestibulares do Brasil. Então, para dar início a esse primeiro bloco, a gente vai falar então um pouquinho sobre o autor, sobre o Milton Ratum. Quem é o Milton Ratum? Qual a importância dele para a nossa literatura? Então, nessa primeira imagem, vocês conseguem ver uma foto do autor um pouco mais jovem, né? O Milton Ratum nasceu em 1952, em Manaus, Amazonas. Ele é escritor de contos, crônicas e além de romances, arquiteto, né? Então ele concilia essas duas profissões. Ele é formado pela USP e também professor, né? E ele chegou também a lecionar na USP e em outras instituições, né? Então ele tem essas três funções. Ela tem essas três funções. Ele se lançou, então, na literatura brasileira com a obra Relatos de um Certo Oriente. Essa obra, então, foi publicada em 1989, né? E essa obra fez com que o autor ganhasse o Prêmio Jabuti, que é um dos prêmios mais consagrados da nossa literatura brasileira. Se a gente pudesse classificar alguns elementos que são recorrentes na obra do autor, quais seriam esses elementos, né? Então, o autor tem por tema central, primeiramente, a vida dos libaneses aqui no Brasil, né? Então, fala da questão da imigração, como que essas famílias libanesas se reconstroem aqui no Brasil, né? E como que esse diálogo cultural acontece, né? Isso por conta da descendência dele, né? Ele também tem uma descendência libanesa, não que os romances dele, as obras dele, sejam biográficas, não. É a partir das vivências dele, ele constrói um texto poético, um texto ficcional, né? Além disso, a gente também tem os conflitos familiares. Então, esses romances, esses textos se baseiam nas relações entre entes familiares, mas não são relações extremamente amigáveis. São relações reais e muito humanas, né? Então, essas famílias não vivem as mil maravilhas, né? Sempre tem algum conflito entre eles que acabam fazendo com que o romance se desenvolva, né? Além disso, o que é muito interessante é que ele traz a região norte para a literatura, né? Ele dá destaque para a região norte. A gente sabe que muitas vezes a nossa literatura acaba se concentrando uh, na região sudeste, então Rio de Janeiro, em São Paulo, e um pouco também no Nordeste, né? Então, ele é um dos autores que dá voz e vez para a região norte, né? Principalmente trazendo Manaus como centro das narrativas. Além disso, o que é muito interessante são os personagens. Os personagens deles não são baseados em tipificações. Eles não são 100% bons, nem 100% maus.
são personagens de alguma forma humanos, são personagens complexas que fogem a dualismos. Então, vocês vão ver, por exemplo, em Dois Irmãos, que a gente vai falar um pouquinho depois, os protagonistas nem podem ser classificados como bons nem como ruins. Eles têm ações boas e ações ruins, mas eles não são baseados em características físicas, em características de personalidade. Então, não tem a questão do gêmeo bom e o gêmeo mau. Além disso, né, além da questão dos personagens, que é muito interessante é a questão da memória. A memória é trabalhada pelos narradores. Então, os narradores constroem as narrativas com base em relatos que eles ouvem dos outros entes familiares e também com base nas próprias vivências, né? Então, tem um caráter memorialístico. Além de, então, Dois Irmãos, que a gente vai analisar nessa aula, o autor também tem outras obras, né? Coloquei só algumas aqui, porque ele tem várias publicações. Então, ele se lançou, como eu falei para você, em 1989, com o Relato de um Certo Oriente. Em 2000, ele lançou Dois Irmãos. Em 2005, Cinzas do Norte. 2008, Órfãos do Eldorado. E 2009, A Cidade Ilhada. Se vocês observarem as capas das edições, todas elas trazem o ambiente também como personagem, né? O ambiente nas narrativas do Ratum não serve apenas como pano de fundo, eles se tornam personagens da narrativa. Então, na primeira, vocês conseguem ver uma casa, na segunda também. Então, não só a região norte, mas também o ambiente mais restrito. Então, por exemplo, a casa acaba se tornando um elemento muito principal e muito importante nessas narrativas que ele constrói. Bom, então vamos entender um pouquinho agora sobre Dois Irmãos, né? Antes da gente ler a epígrafe, sobre o que se trata Dois Irmãos, né? Então, como o título sugere, a gente tem dois irmãos, eles são gêmeos, e apesar de serem idênticos fisicamente, eles têm personalidades completamente diferentes, ações diferentes, e eles acabam entrando em conflitos por conta de uma decisão da família de separá-los após uma briga. Então, eles têm um conflito que gera uma agressão física, e a partir dessa agressão física, eles são separados. Um vai para o Líbano e o outro fica aqui no Brasil. Então, a partir disso, a vida deles é completamente mudada. Então, apesar de pertencer a uma mesma família, a ter uma semelhança física, a vida deles é transformada por conta dessa decisão. Quando a gente abre o livro, a primeira coisa que a gente vê é uma epígrafe com base do Carlos Drummond de Andrade. É um poema do Carlos Drummond. E é um poema que se refere a uma casa. Então, o poema diz o seguinte: a casa foi vendida com todas as lembranças, todos os móveis, todos os pesadelos, todos os pecados cometidos ou em vias de cometer. A casa foi vendida com seu bater de portas, com seu vento encanado, sua vista do mundo, seus imponderáveis. E o que seria essa casa? Essa casa é o ambiente principal em que se desenvolvem os conflitos no romance Dois Irmãos. E é muito interessante que essa casa ela acaba se degradando com o passar do tempo, porque o romance ele se passa mais ou menos de 1910 a 1970, e com o passar do tempo essa casa vai sendo destruída, vai ficando então antiga, e as relações entre essas pessoas também vai se degradando. Então essas relações que já são poucas vão se perdendo. Então, ao final, dando spoiler, essa casa é derrubada para dar lugar a um prédio e essas relações da família se perdem totalmente. Então, eles deixam de ser realmente uma família. E é muito interessante que não só a casa se degrada, mas também um ambiente maior em que se passa a narrativa, que é Manaus. Tem uma modificação, uma transformação muito grande em Manaus, que é relatada ao longo do livro, também por conta da industrialização e por conta das influências do processo histórico. Então, essa epígrafe ela faz referência então a essa casa em que se passa o romance e essas relações que acabam se perdendo ao longo dele. Bom, e agora a gente vai falar então um pouquinho sobre o romance. Do que se trata, Dois Irmãos, quais são as características dele. Então, o romance, né, ele fez muito sucesso quando ele foi publicado, ele foi traduzido para diversas línguas, e ele fez tanto sucesso que em 2017, né, para o Projeto Quadrante,
a Rede Globo produziu uma minissérie baseada no romance, também chamada Dois Irmãos. Essa minissérie ela foi produzida em 10 capítulos, então para quem quiser dar uma conferida e lá assistir, é muito legal. Claro que não é uma transcrição fidedigna do romance, né? O contato com o texto literário ele é muito importante, então, se possível, leiam o romance integralmente. Mas também essa obra fez tanto sucesso que ela conquistou o prêmio Jabuti, então, em 2001, né? Eu falei para vocês que é um dos maiores prêmios da nossa literatura, então é um romance que foi muito aclamado. E o interessante nele é que a questão do conflito, ela é retomada, um conflito entre irmãos, né? Porque esse elemento já era recorrente em outras narrativas históricas, narrativas hegemônicas. Então, se a gente pensar, por exemplo, na Bíblia, a gente já tem essa questão do conflito entre irmãos, que é, por exemplo, através do Caim e do Abel, né? E essa relação, essa intertextualidade, né, que é esse diálogo entre textos, entre narrativas, já aparece no romance, lá na página de 170, de maneira explícita. Então, lá na página 170, a matriarca da família, né, a mãe dos gêmeos, ela fala que ela não quer que haja uma cena bíblica, que ela não quer que a relação dos filhos acabe em tragédia. Né? E aí ela fala que ela não é a mãe de Caim e Abel. Mas também, além do Caim e Abel, a gente também tem esses conflitos entre irmãos em outras obras, como, por exemplo, Esaú e Jacó, que é da Bíblia, mas também tem um romance de Machado de Assis com o mesmo nome, né? Então, o interessante é que o Milton Ratum retoma esse elemento, mas ele constrói uma nova história, uma nova narrativa para esse conflito, né? Ele não faz uma simples paráfrase desse elemento que já é recorrente em outras histórias. Se vocês observarem aqui ao lado, a gente tem então uma foto do Cauan Raymond, que faz os protagonistas da minissérie. Então, o de barba seria o Omar, o que está sem barba é o Yakub. Então, quem quiser dar uma conferida também é muito interessante. Bom, passando para o próximo slide, então se a gente pudesse analisar o romance com base nos elementos da tipologia narrativa, né? Então, lembrando os elementos da tipologia narrativa, enredo, tempo, espaço, narrador, personagens, quais seriam essas características, né? O que definiria esse romance? Então, o enredo. Narra-se na obra o drama familiar vivenciado por imigrantes, na verdade, libaneses no Brasil, devido à rivalidade que se instaura entre os gêmeos primogênitos, né? Então, vamos lá. Do que se trata, qual que é a história em Dois Irmãos? Então, é o conflito entre esses dois gêmeos. Esses dois gêmeos, eles vêm de uma família libanesa, então os pais, que são Zana e Halim, são descendentes libaneses, são libaneses, e eles têm esses dois filhos e uma outra filha, né? E aí, apesar de serem irmãos, de terem uma mesma criação, a partir do momento em que os conflitos deles, né, eles têm aquelas implicações de irmãos, mas em determinado momento o Omar, que teoricamente seria o irmão malvado, lembrando, né, que a gente não pode classificar, delimitar, né, os personagens assim tão facilmente, ele, com ciúmes de uma menina que ele gostava, que é a Lívia, que está conversando com o irmão, ele agride o irmão fisicamente com um pedaço de vidro, enfim. Isso faz com que o Jacob tenha uma cicatriz no rosto. Então, o único elemento que eles têm fisicamente diferente é essa cicatriz. E aí, a partir desse momento, o Jacob começa a sofrer bullying na escola, a relação que ele já tinha com o irmão já não era boa, e a partir disso, né, se tornou péssima, a vida dele também se tornou complicada, e aí, então os pais decidem que vão separar esses irmãos, né? O que a gente vê depois no final do romance é que o pai queria mandar os dois para o Líbano, né? Mas, como o Omar, ele tinha, quando ele nasceu, uma saúde mais fragilizada, a mãe tinha um apego muito maior a ele. Então, decide então que o Jacob vai para o Líbano e o Omar vai ficar no Brasil. E isso gera uma virada na história. Então, a partir disso, eles têm caminhos completamente diferentes. E eles se tornam pessoas completamente diferentes. Então, para vocês verem, a partir de uma única decisão, duas pessoas
da mesma família, que tinham sido criados da mesma forma, acabam com vidas completamente diferentes, com jornadas completamente diferentes, né? Então, ao longo do romance, essas vidas vão sendo relatadas e os conflitos, até da personalidade, os problemas, as consequências que isso gera também neles vão sendo relatadas, né? Além, então, do enredo, outro elemento que a gente pode analisar é o tempo. Então, no romance, a gente tem um cruzamento de temporalidades. E é um romance não linear. Por quê? O romance, a gente tem um narrador, que eu vou falar um pouco melhor mais pra frente. Esse narrador, então, ele conta essa história a partir de relatos que ele ouve dos entes familiares e a partir das próprias memórias. Então, isso faz com que o romance ele recorra a elementos do passado, então há uma volta ao passado, há flashbacks, então ele não tem uma estrutura linear. Então esse tempo ele vai e volta, pensamentos sobre o futuro, pensamentos sobre o passado, esse tom memorialístico é muito forte. Então isso também afeta a temporalidade no romance. Além disso, a gente tem um espaço. Então, em que lugar que se passa esse romance? Tem um problema no slide, mas esse romance se passa em Manaus, Amazonas, né? Que é, como eu falei para vocês, o espaço nas narrativas do Milton Ratum não são mero pano de fundo, né? Então, a questão de Manaus se torna até um personagem. Então, ao mesmo tempo que a casa, lembra que eu falei que é outro ambiente que também acaba se transformando, vai se modificando, as relações vão se modificando com o passar do tempo, Manaus também vai se modificando. Então, a gente tem um relato da transformação desses três elementos, né? Da família, da casa e de Manaus. Então, ele se torna um outro personagem. Além disso, da questão do espaço, a gente tem um narrador. Esse narrador é um narrador testemunha, em primeira pessoa, e tem a questão que eu falei para vocês do tom memorialístico. Quem que é esse narrador? Esse narrador é o Nael. O Nael, ele é filho da empregada, então ele é, teoricamente, um agregado da família. E aí ele está tentando reconstruir a própria história, que a gente também vai desenvolver no bloco 2, a partir dessa narrativa, a partir desses relatos que ele faz e do que ele escuta também, principalmente do Halim, que é o pai dos gêmeos, né, a figura central da família. Então ele tem um diálogo muito legal, muito interessante com o Halim, e a partir desses diálogos ele constrói a narrativa também. Então, ele recorre às próprias memórias, aos relatos que ele escuta para compor o texto. Por isso que não é uma narrativa linear, é uma narrativa que vai no fluxo do pensamento, no fluxo das emoções, das memórias. É uma narrativa, em certo ponto, também complexa da gente entender, mas muito interessante, né, para quem gosta realmente de ler romances. Uh, Sempre acontece alguma coisa nova, sempre tem uma nova ação. Os desfechos dos personagens são imprevisíveis, não é uma história convencional, então acho que vocês vão gostar bastante do romance. E aí, brevemente, para a gente encerrar esse primeiro bloco, quais são os personagens, então, centrais dessa narrativa, né? Então, primeiro, a gente tem o Yakub e o Omar, que eu falei para vocês, são os gêmeos, né, que são os personagens protagonistas da narrativa, e eles representam duas faces de um mesmo trauma. Lembra que eu falei para vocês qual é o mesmo trauma? A separação. Essa separação forçada que eles foram vítimas, né? Então, a partir disso, se gera um trauma nos dois, na personalidade dos dois, e aí os conflitos da narrativa acabam acontecendo. Além deles, a gente tem a Zana, que é a matriarca da família, e lembra que eu falei para vocês, ela tem uma predileção muito maior pelo Omar, porque o Omar ele nasceu com a saúde fragilizada, conforme ela, e ele quase morreu nos primeiros meses de vida, então ela acaba tendo um zelo excessivo por ele, até ficando, de certa forma, cega para o que ele pratica, para o que ele faz, e, e deixando até o Yakub de lado. A gente também tem o Halim, que é o patriarca da família, né? Ele tem um amor muito forte pela Zana, um amor carnal muito forte, ele deseja muito essa mulher. E exclusivista também. Então, em alguns trechos ele revela que, a partir do momento que os filhos nasceram, a Zana deixou de ser integralmente dele, né? Deixou de ser unicamente a esposa dele.
Então, isso também gera um conflito nele, ele não fica contente com isso. A gente tem a Rania também, que é a filha mais nova. Então, a gente tem os gêmeos, que nasceram primeiro, e depois a Rania. A Rania, ela acaba sendo invisibilizada, né? Porque como os gêmeos têm esse conflito muito forte entre si, e o Omar, principalmente, é aquele filho rebelde que dá muito trabalho, ela acaba ficando de escanteio, né? Então, ela é a filha boazinha, que não dá problemas para os pais, que é obediente. Então, eles acabam deixando ela de lado, esquecendo ela de certa forma, né? E ela é uma personagem muito interessante, porque ela foge aos estereótipos femininos e ela recalca o amor, né? Ela decide que ela não vai se casar, que ela não vai ter nenhum relacionamento amoroso, e ela acaba cuidando dos negócios da família, né? Ela se dedica exclusivamente ao trabalho. Além da Hania, também a gente tem o Nael, que eu falei para vocês que é o narrador desse romance. Ele é o filho bastardo, que busca pela própria identidade. Porque, vou comentar depois na próxima aula, por que ele quer conhecer a própria história, a própria identidade, né? Ele é filho da Domingas. A Domingas, então, ela é uma indígena, que é a empregada da casa. E aí, então, ela cria o filho, né, também num quartinho, conjugado à casa, longe da família, né? Então, esses são os personagens centrais. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro bloco, que voltem para acompanhar o segundo bloco. Então, no segundo bloco, a gente vai fazer uma análise mais aprofundada do romance. Ok? E até breve.